A hora que a gente para um pouco para se observar, a sua cabeça tá cheia de dúvidas, você tem um dia a dia super atribulado, mas você sabe, se você se perguntar e tiver conversas, né? Eu gosto muito da metacognição, pensar sobre o que você pensa. A hora que você tem essas paradas, uma autoanálise, uma autorreflexão e se faz perguntas, por que não se fazer perguntas? Você entende qual é o mar dessas dúvidas. O problema é que a gente está tanto no piloto automático, e um piloto automático tão a gente está numa vida acelerada, a gente estava falando disso também, né? E a gente não para um pouco para entender um pouco. Peraí, tô no piloto automático, deixa eu só pegar o controle um pouquinho, parar esse carro e andar a pé, nem que seja por 1 hora. Nem que seja por 5 minutos. Eu acho que é isso que acontece quando a vida ela faz você frear de uma maneira brusca. Você é obrigado a parar, mas que seu corpo, ele tá dando todos os dias sinais e os seus pensamentos, eles modelam o seu comportamento. E se a gente entender esses comportamentos, a gente consegue ter uma vida não com mais controle, Brian, porque controle a gente tem muito pouco, mas uma vida com mais propósito, com mais o de propósito, com mais intencionalidade, a gente consegue. Sejam todos bem-vindos a mais esse episódio do Deal Making Podcast. Hoje, na série Crescimento e Valorização. E agora, e só agora, eu estou preparado para receber essa pessoa incrível, ser humano formidável, que eu vou ter o privilégio de conversar. E que admito que quando eu falo em Deal Making, eu sempre lembro desde o começo dela. Porque como é que funciona no mundo dos negócios esse lado das humanidades, do ser humano? Normalmente a pessoa tem por hábito, e os mais tradicionais, de dizer, não, a gente está falando de numbers aqui, a gente está falando de números, a gente está falando de resultado, e resultado é um resultado numérico. Mas eu tive o privilégio de conhecer essa pessoa alguns anos atrás, num cenário e num momento super interessante, tanto da vida dela quanto da minha, quando a gente se encontrou e a gente teve o prazer de desenvolver temas de humanidades falando de negócios. E hoje eu tenho o privilégio de receber aqui a minha querida amiga Carol Garrafa. Carol, estou muito feliz de te receber aqui. Seja muito bem-vinda. Hoje o dia é seu. A honra é toda minha. Que prazer estar aqui. Obrigada, Brian. E Carol, para a gente começar esse nosso papo, eu queria que você contasse um pouquinho de você. Aquela história que você conta tão bem. De onde você veio e o que te trouxe até esse momento agora da tua trajetória profissional, lidando com pessoas. Como é que foi tua origem? Sempre com pessoas? Como é que é isso? Conta pra gente. Na verdade, não. A gente estava falando um pouco nos bastidores aqui, né? A junção entre hard skills e people skills, né? Eu vim de hard skills. Pai engenheiro, mãe engenheira, irmã mais velha engenheira. Eu fui fazer engenharia. Adoro números. Adoro uma organização mental. Mental, não tanto física. E eu fui fazer engenharia, o meu irmão mais novo, ele foi pra música, falou que era todo mundo doido. Eu tenho metade da minha família, que é uma grande base na minha vida, metade artista, metade engenheiros, então essa combinação também é muito curiosa. E mais de 10 anos de mercado financeiro depois de uma engenharia de produção. Eu fui estudar, fiz especialização em logística nos Estados Unidos, trabalhei na Coca-Cola, voltei e passei na Cargill e fui para banco, porque eu falei, não, tem alguma coisa me chamando para o mercado financeiro. E dali foram longos, mais de 10 anos, em uma carreira sólida, com um propósito no sentido de o que a gente tem que fazer para bater essas metas, mas sempre entendendo que pessoas moviam aquele resultado. Isso sempre. Até que eu perdi meu pai. E aí, quando a vida te dá um solavanco, e os solavancos da vida geralmente acontecem nos pontos de baixa, são pontos de virada. Você para refletir. E eu tinha um questionamento de por que as pessoas do banco elas viviam, né? E a gente está falando aqui de business, negócio. Por que todo mundo vivia muito estressado, muito pensando só em números, né? E ali eu entendi que aquelas pessoas, elas não pareciam felizes. Mas quando você perde alguma coisa, ou quando a vida te dá uma rasteira, foi a hora que eu parei e falei, o que tá por trás de tudo isso? Aliás, o que tá por trás da vida, né? Você ama filosofia, o que tá por trás da vida? Qual que é a grande razão? E o que eu sinto é que o tempo tá passando muito rápido, que a gente não tem parado para pensar. A gente tem
cada vez se cobrado mais e analisado menos. A gente tem cada vez mais overthinking e cada vez mais parado para falar, será que isso faz sentido? E o sentido na maior profundeza do que essa palavra pode ter. E nesse momento eu tomei uma decisão de fazer um MBA fora, fazer um MBA na França, fazer uma pausa em comportamento humano. E ao estudar um pouco mais sobre comportamento humano e essas nuances, mas principalmente em ir para a França, ganhar a bolsa e fazer a pausa, foi onde caíram os grandes insights da minha vida, que ali não eram números, eram pessoas com resultado. Lembra? Eu falei que eu trabalhava no banco, que estava tudo bem, batendo meta e com pessoas. O que moviam eram pessoas com resultado. A hora que eu inverti essa equação, tudo fez sentido, e dali é a história que a gente vai discutir daqui a pouco, onde fez uma grande mudança na minha vida, tanto de carreira, mas principalmente pessoalmente. Mas agora pensando um pouquinho, Carol, na jornada do herói, na jornada da heroína, na sua jornada, esse ponto de inflexão, quando você sente uma provocação vinda, nem sei de onde. A gente sabe de onde, no fundo, né? É de dentro do coração, mas você está lá num ambiente corporativo, você bem sucedida no que você estava fazendo, aí de repente você fala, vou dar uma pausa. Vou dar uma pausa. A gente sabe que não é algo tão simples para você comunicar no seu entorno com aquelas pessoas que estão numa batida, indo numa direção e num sentido, e você fala, calma lá, eu estou sentindo alguma coisa. Como é que foi esse momento de você falar, eu preciso e eu vou fazer essa inflexão na minha vida, eu vou governar, meu rio da vida está me levando para lá, mas eu decidi construir um caminho que vai percorrer também outros ares, outros mares ali. Como é que foi isso para você? Eu costumo ter as 3 frases que norteiam a minha vida, que é não existe coincidência, nada é por acaso e tudo faz sentido. E o que está por trás, agora estudando toda a parte da neurociência, é intencionalidade, autorresponsabilidade e propósito. Qual é o sentido que tem por trás? O corpo, ele fala. A hora que a gente para um pouco para se observar, a sua cabeça tá cheia de dúvidas, você tem um dia a dia super atribulado, mas você sabe, se você se perguntar e tiver conversas, né? Eu gosto muito da metacognição, pensar sobre o que você pensa. A hora que você tem essas paradas, uma autoanálise, uma autorreflexão e se faz perguntas, por que não se fazer perguntas? Você entende qual é o mar dessas dúvidas. O problema é que a gente tá tanto no piloto automático, e um piloto automático tão a gente tá numa vida acelerada, a gente tava falando disso também, né? E a gente não para um pouco pra entender peraí, tô no piloto automático, deixa eu só pegar o controle um pouquinho, parar esse carro e andar a pé, nem que seja por 1 hora. Nem que seja por 5 minutos. Eu acho que é isso que acontece quando a vida ela faz você frear de uma maneira brusca. Você é obrigado a parar, mas que seu corpo, ele tá dando todos os dias sinais, e os seus pensamentos, eles modelam o seu comportamento, e se a gente entender esses comportamentos, a gente consegue ter uma vida não com mais controle, Braia, porque controle a gente tem muito pouco, mas uma vida com mais propósito, com mais o de propósito, com mais intencionalidade, a gente consegue. Então eu acho que foi num momento dessa freada, dessa parada de falar, peraí, aconteceu algo que não estava esperado, não estava no by the book, aquela historinha de todo bonitinho. É a hora que é quase como se tocasse o alarme, e no fundo toca, né? Um alarme da amígdala ali dizendo, para, que se você não parar, aí vai explodir. E Carol, olha só, eu tenho certeza que você no teu dia a dia já há longos anos vem conversando e discutindo temas como esse com muitas pessoas que você atende particularmente, às vezes em grupo, mas assim, a gente vê muita gente no limiar ali e com uma decisão a tomar, que é assim, eu sinto alguma coisa, mas eu sinto também uma incerteza do que vai dar se eu acionar essa coisa. Então, eu sinto, Carol, que tem 2 dores que essa pessoa pode optar, uma delas, para sentir na pele, que é uma, a dor de aceitar, agir e conviver com uma incerteza que ela ainda tem. E a outra dor é ela ter a consciência de que alguma coisa poderia acontecer e ela não acontece. E a pessoa não aciona. A dor de não acionar e continuar na mesma batida, ou a dor de conviver com a incerteza.
Isso você percebe nas pessoas hoje em dia, das pessoas sentirem que tem alguma coisa para fazer, mas não sabe exatamente onde vai dar, e esse medo retém a pessoa e ela fica sofrendo, sofrendo, sofrendo. Como é que é isso na cabeça das pessoas para você? Aí a gente precisa falar de cérebro. Seu cérebro, o primeiro grau dele é reter energia. Ele já gasta mais de 20% da energia de todo o corpo. Então, a toda hora, o cérebro fica criando justificativas para não agir. E o não agir, para assim, você já está acostumado, já tem um padrão que muitas vezes foi imposto por algo que aconteceu lá atrás. E você está repetindo algo que você já sabe que você não gosta, que você quer mudar, mas você cria justificativas para continuar naquele padrão. Essa é a batida. Essa é a batida. É muito interessante que você falou, a consciência de querer ficar naquele lugar. Ser protagonista dá medo. Até porque, enquanto você é vítima de algo, alguém é culpado. E esse culpado não é você é a vítima. A hora que você fala, peraí que eu vou tomar as rédeas. Tomar a rédea é como se o seu cérebro falasse, você pirou? Você vai tomar as rédeas e eu vou fazer o quê? A gente vai pensar no novo, a gente vai ter que ter mudança, e mudança cria essa parte de aonde nós vamos estar, navegar nessa imprevisibilidade, e isso cria uma sensação de talvez eu tenha que ficar na minha zona de conformismo. Não gosto daquela palavra zona de conforto, então eu vou falar zona de conformismo. E é por isso que muitas pessoas ficam aonde estão, mesmo sabendo que não estão felizes. E aí, quando a gente pensa que o único caminho que tem é você se preparar para expandir essa zona de conformismo e você se arriscar, que eu acho que essa é a palavra. A gente tem algumas palavrinhas no nosso dicionário muito distorcidas. Risco é uma delas. A gente pode falar de deal aqui, que risco, você sabe disso. Fala em risco, já é uma aversão. E, na verdade, a pessoa não vai encontrar a felicidade e o sucesso se não tomar certos riscos na vida. E um deles, aliás, o principal deles é o autoconhecimento. Autoconhecimento vem antes de autodesenvolvimento. E vem antes de qualquer deal que você vai fazer na vida. Nossa, ó, nada como, pessoal, ter uma pauta livre, porque olha só, o notebook aqui está aberto, mas hoje a gente tem liberdade total para falar exatamente do que a gente gosta de falar quando estamos juntos. E assim, desde a primeira vez que conversamos, a gente olha people skills, hard skills, mind mentoring e business mentoring como se fossem polos diferentes ali e inencaixáveis ali. E a gente, desde o primeiro dia que a gente conversou, pela tua origem, pela minha, pelas nossas predileções de tentar com a filosofia, com o conhecimento do ser humano, fundir essas duas coisas, a gente começa a perceber que é natural, às vezes, para o ser humano, ele tá lá raciocinando, refletindo, racionalmente, estou aqui trabalhando nesse negócio para ter aquele objetivo. Aí sente um chamado, sente uma provocação, o pêndulo já vai. Não, então eu estou saindo do meu lado esquerdo do cérebro e estou indo para o lado direito do cérebro, agora eu vou pensar no meu bem-estar. Bem-estar e resultado. Dá para fundir, Carol? Como é que é isso para você? Lado esquerdo e lado direito do cérebro. Existe essa linha divisória que fala ou é um ou é outro? Como é que os dois trabalham integrados para a gente chegar a ser um deal maker que vive com essas aventuras todas que a gente vive todo dia, mas que surfa essa onda falando: eu tenho algumas certezas, eu tenho algumas incertezas, mas eu tô aqui, surfando a onda. Como é que é isso? Que pergunta maravilhosa, maravilhosa. Não existe o lado direito e o lado esquerdo. Então, o primeiro é um neuromito que a gente criou de assim falar, o lado direito é a emoção, o lado esquerdo é a razão, e a gente poderia falar, o lado direito é people skills e o lado esquerdo é hard skills. Existem dois sistemas, um é na testa, os dois lados pré-frontal, o que você pensa. E o que você pensa é o que você está planejando, é o que você está declarando, é o que você realmente está fazendo acontecer. E existe, no meio da sua cabeça, algo chamado sistema límbico, que é as suas emoções. E aí seria falar, será que existe uma forma de eu desconectar o que eu penso e o que eu sinto? Não só existe, como tem várias pessoas vagando pelo mundo aí, declarando algo, planejando algo, mas a sua base emocional tá tão fraca, tá tão mal gerida, e a gente fala de uma people skills essencial de gestão emocional, já falamos em uma delas que é autoconhecimento. A segunda é gerir suas emoções. O problema não é senti-las, é ser refém do que você sente. Então, o grande equilíbrio dinâmico, que é o essencial para a vida, é entender que people skills é a congruência entre o que você pensa
e o que você sente. E se você consegue juntar este equilíbrio dizendo, eu tenho base emocional para isso, e eu sei que eu preciso dessa mudança, deixa eu planejar, organizar, mas principalmente entender a intenção e o propósito que está por trás do que eu estou querendo fazer, um alimenta o outro, assim como o nosso Mind Mentor alimentava o Business Mentor e vice-versa, que era a capacidade de se comportar e de agir e de conseguir fazer com que aquilo tivesse sentido, e a parte toda de hard skills do que eu preciso estruturar de formas de KPI, de forma de business mesmo, para a gente convergir. Então é linda essa pergunta, porque essa é a chave. Essa é a chave. E olha só, um ponto que a gente estava conversando agora há pouco também. Tudo parte do autoconhecimento e a gente vai aprofundar bem nesse processo. Mas no autoconhecimento, a gente pode, por algumas dinâmicas que já existem por aí, outras novas que vão sendo criadas, se aplica um teste de perfil, um mapeamento comportamental, um MBTI, um DISC, um SOR, outros aí, mas já dá um indicador, pelo menos, do comportamento natural de cada um. Né? Que é assim, se é extrovertido ou introvertido. Dá para definir também entre é ou não é? Também não dá, mas dá para ter um indicador ali do que é uma tendência natural de comportamento da pessoa numa condição ideal. Aí a gente volta para lá. Eu tenho prestado muita atenção nisso, até me aprofundei nisso recentemente, estou tentando trazer isso aqui para o mundo dos negócios. Quando você, como deal maker, você percebe que você também tem um perfil e que você vê o mundo pela sua lente também, você é capaz de, para estruturar um negócio, ao invés de você ir buscar o desenvolvimento de um ponto que você não tenha, você conseguir trazer alguém que aporte essa virtude. Como é que é isso para você? Quando você aplica, por exemplo, um método de conhecimento para a pessoa saber qual é o perfil dela, natural dela, o que deixa a pessoa feliz de estar fazendo. Começa por ali. Essa habilidade de compor e de assumir, eu tenho isso como virtude, mas aquelas outras tem gente que tem mais do que eu. Como é que é essa descoberta que você com certeza revela para tanta gente, como revelou para mim quando você aplicou em mim, naquele no seu programa, Eu Protagonista, que eu falei, puxa vida, isso aqui eu tenho. Isso aqui ela tem. Como é que é esse descobrir para a pessoa, Carol? Eu vou chamar mais do que descobrir, é um despertar. E despertar para quem você é requer desapego de quem você imagina ser. Você falou muito aí sobre percepções, a percepção de qualquer teste, qualquer assessment. Primeiro, ele é uma foto, ele não é um filme. Então, assim, o que é o bacana da ferramenta? Ele te dá uma fotografia de como você está, não de quem você é. Mas ao descobrir como você está, você ganha um poder da consciência. Você está expandindo sua consciência para falar, isso que eu tenho. Só que a gente tá num mindset hoje, ao contrário, a gente fica olhando o que a gente tem de gap e fica indo atrás dos gaps. E o que eu tenho, eu não aprimoro. E aí eu vou indo atrás exatamente para eu desenvolver, por isso que a gente bate na tecla, autoconhecimento vem antes de autodesenvolvimento. Porque senão eu vou me desenvolver em algo que nem é o meu potencial. Aí você fala, Carol, mas tudo bem, então é só aquela parte de psicologia positiva, só olhe para o lado bom? De jeito nenhum. Mas comece pelos seus talentos, o que você faz bem para você se tornar referência. E você sabe que eu sou uma grande fã de lugares aonde a gente consegue medir o que as pessoas fazem bem e potencializar o que elas fazem bem, porque isso é uma estratégia até para sarar um pouco das vulnerabilidades. E depois a gente olhar as vulnerabilidades, não é para deixar elas de lado. Por isso que tudo é uma questão de equilíbrio e de uma conversão. Mas o grande segredo é, quando você se conhece e você entende o que você faz bem, você também entende o que falta. E aí você olha a diferença. Exemplo, Carol. Eu não sou uma pessoa, eu falei de organização mental. Eu não sou uma pessoa organizada na mesa. Eu não sou uma pessoa organizada na vida em si. Eu preciso de parceiros e preciso de estrutura para organização. Quando você entende isso, você vê a diferença do outro como complemento. E isso muda a vida. Porque senão a gente só fica tentando na empatia ou na ocitocina de eu pegar iguais. E eu trago gente que é parecido. E aí os times estão fadados a não pensarem diferentes, a não desenvolverem um pouco fora da caixa e não terem opiniões diferentes. A importância da gente chamar pessoas, e aí quando você fala de deal maker, a importância de eu ter alguém que tenha essa consciência e que traga para o seu time, ou traga para o deal,
pessoas que complementem, é deal breaker. Nossa, é verdade, Carol. Isso é tudo verdade, porque essa habilidade de identificar quais são as partes que juntas, diferentes, conseguem produzir essas explosões que muitas vezes assustam até, né? Isso. Choques, às vezes, numa mesa de reunião, quando o cara de vendas fala com o financeiro, que fala com o de operações, e o CEO tentando ali apaziguar, e muitas vezes essas explosões elas dão o calor que o negócio precisa para decolar e para o negócio acontecer. Agora, quando eu penso nas people skills, como você bem coloca, que acho que é um passo à frente das soft skills, como se uma fosse hard, dura, a outra soft. Não, na verdade, são habilidades do ser humano. É mais difícil ser humano do que ser hard ou soft. É isso mesmo. Né? Como que você traria isso para o nosso mundo da engenharia, tentando sistematizar o que são as people skills e se elas têm uma ordem de desenvolvimento que a pessoa pode embarcar nessa jornada, que é uma jornada da vida mesmo, né? Por onde a pessoa começa? Eu vou pegar um ponto atrás só, que quando a gente está falando desse meio do caminho e da congruência, o mundo está doente por conta de extremistas. Ou olhando só para cá, ou olhando só para lá. Quando você falou de extrovertido e introvertido, será que dá para a gente ser um ou outro? E Jung já dizia, qualquer extremo é loucura. Então a gente não é 100% extrovertido ou 100% introvertido, e isso tem a ver com personalidade, isso não tem a ver com retração, a gente confunde muito, né? Por que eu tô falando esse ponto? Porque depois da França, e aí ter ido para a França e ter caído esse insight, que eram pessoas com resultado, foi da onde surge, então, a minha vontade de entender por que esse mundo tá doente. E se você pergunta a cada 10 pessoas de bate-pronto o que você quer, as pessoas respondem até em deals. O que você quer? Eu quero ser feliz. Pessoas que querem vender ou pessoas que querem comprar, elas estão buscando sucesso. E elas atrelam sucesso à felicidade. Mas o que é felicidade para você? E foi com essa pergunta que eu fui viajar o mundo, entendendo que a vida são só alavancos. E aí, ao conseguir comprar aquela passagem, eu chego depois de um mês estudando na França, eram 9 meses de MBA, eu peço para acabar em 3 meses, porque eu só tinha 1 ano de licença do banco. Eu falei, eu quero ir para a prática. Acabei de ter a aula que neuroplasticidade, a sua capacidade de fazer novos neurônios e até novos comportamentos, ela se dá 70% se você bota isso em prática. Eu tô aqui estudando vários insights, várias teorias, mas eu preciso ir para a prática e entender o que é felicidade. E aí eu compro aquela passagem que dá a volta ao mundo, e em cada lugar onde eu parava, eu perguntava, o que é felicidade para você? Com uma intenção, descobrir pessoalmente, porque eu tinha acabado de passar por uma perda e uma descoberta de que eram pessoas com resultado. Eu falei, deixa eu descobrir o que é comportamento. E aí que eu insisto em dizer que propósito, essa palavra tão distorcida, e que as pessoas, elas têm quando eu descobri meu propósito, a minha vida muda, o propósito vem com o processo. E você me fez uma pergunta no primeiro dia do MBA da Link. Eu lembro exatamente. Você lembra disso? Se o propósito, o que era a pergunta? Se o propósito mudava, se eu achava que o propósito ele mudava, porque você acreditava que sim. Sim ou não? Sim, porque parecia que o propósito era o alvo, e aí eu falava, eu chego no primeiro, eu mudo para o segundo e mudo para o terceiro, e eu vou indo, onde está esse propósito maior, né? E aí eu provoquei você para falar, existe aí um propósito maior, ou o propósito é cada objetivo que a gente é guiado por um propósito? E aí você fez uma colocação. E aí, o Connect the Dots aqui, a gente conectar os pontos olha onde a gente está hoje, sentados numa mesa, falando de algo tão bonito, porque lá atrás a gente se conectou de uma forma com muito propósito. Propósito vem no processo. Existe um propósito maior? Precisa sempre existir algo maior. Mas se você não tiver as partes do processo, ele fica falho. Então, o propósito é a intenção que você bota todo dia ao acordar. Todo dia por que eu tô vivendo esse dia? O que eu vou fazer com esse dia? É colocar a intenção mesmo no dia. E o propósito, ele vem. E aí eu costumo sempre brincar, e o livro, ele tem sempre uma conotação de uma vida de propósito, daqui a pouco a gente vai falar dele, que é, o que você tem feito de propósito? A Carol hoje, ela tá aqui de propósito, porque eu gosto de
eu quero falar com você, e porque tem uma junção de a gente falar de hard skills e de people skills, é de propósito, mas o propósito pode ser negativo. Quando você beliscava o seu irmão quando você era pequenininho e falava, foi de propósito, se você contar pra mamãe eu belisco mais, isso é de propósito, você sabe o que você tá fazendo. Então, só pra gente quebrar paradigmas aqui, Ótimo. E a gente vê que, assim, propósito é o que você faz com intenção. Então, pensa se sua cabeça tá indo. E quando você fala de negócios, por que você quer vender e por que você quer comprar? Qual que é a intenção que tá por trás? O que tá? Então, propósito é algo muito importante no mundo de business também. E aí eu vou pra uma viagem de volta ao mundo com o propósito de descobrir o que era felicidade pra mim. E perguntando, então era pessoal. Mas ao descobrir que existiam, apesar das culturas muito diferentes, imagina Laos, Camboja, China, Vietnã, com Dubai, com Tahiti, com Nova Zelândia, 30 países com culturas muito diferentes, mas com 3 respostas muito parecidas, inerentes a qualquer ser humano, independente de cultura. Para ser feliz, todos precisam ser amados e amar. Então, a base sólida de um relacionamento, ninguém é feliz sozinho, já diria a música. Você poder ser ouvido, e aqui tem muito do senso de pertencimento, e aí a gente tá numa sociedade que tá moldando a gente para se encaixar e não para pertencer. Então a gente tá fazendo coisas que nem é nosso talento e tá tentando se encaixar, fazer deals para tentar algo que não tá no nosso propósito, e poder errar, que isso conecta muito com a parte de se arriscar. O poder errar é a tentativa de você ir lá e ir atrás do que você deseja, mas estando preparado. E a gente tá num mundo com as redes sociais, que a gente se compara muito, a gente quer ser muito perfeito, então a gente não pode mostrar a vulnerabilidade. Esta é a base que deu todo o subsídio para te dar essa resposta de o que você descobriu e qual que é a metodologia por trás. Eu volto depois dessa viagem, o banco ficou pequeno, porque aí imagina que eu tinha ali dentro um laboratório, eu voltei com a cabeça falando, por que a gente tá na contramão? A gente se ama cada vez menos, a gente se ouve cada vez menos, e talvez muitas empresas, se ouvissem mais e se tivesse uma base social, que é o que você falou de razão social, que depois eu quero que você repita aqui, muito mais sólida, teria muito menos quebra ou muito mais deals bacanas mesmo, de conversão, né? E não de conflito. E por que a gente não tá podendo errar? E daí eu vou pra Santa Casa, eu vou estudar neurociência propriamente dito, e aí eu vou mergulhar nesse mundo do cérebro para entender que o ser amado, o ser ouvido e o poder errar tem um cunho científico que a gente denominou como dose, os 4 neurotransmissores da felicidade, que toda vez que você se sente amado, que você se sente pertencente e que você pode errar, eles são liberados no equilíbrio certo. E é um equilíbrio certo. Por que é dose? Porque entre o remédio e o veneno, a diferença é a dose. Verdade. Dopamina, ocitocina, serotonina e endorfina. Dose, que toda vez que você quer trabalhar demais, todo extremo é uma loucura. E todo extremo, você sai de um equilíbrio dinâmico. E essa é a beleza de entender que o primeiro passo para a gente estar na contramão é o descobrir. A gente não se conhece. Como diria Jung, quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. E o descobrir é descobrir quem é você. E quando você está falando de business, descobrir quem é a sua empresa, quem são as pessoas da sua empresa, qual é o ambiente da sua empresa, se o ambiente, e aí aqui é barra cultura, né? O ambiente ele modela mais do que a própria genética. Então, qual é a nossa responsabilidade de estar moldando tantas vidas num ambiente ruim? Esse é o primeiro layer, é se descobrir autoconhecimento e conhecimento da sua empresa. Só que não ficar no ego. É autoconhecimento para você conhecer o próximo. Recriar os seus talentos. Quais são os talentos que você tem para potencializar o seu cérebro, para desconstruir sabotadores, suas crenças limitantes, para poder construir o seu caminho. Aí a gente deveria falar sobre business, aí a gente deveria falar sobre metas, aí a gente deveria falar sobre propósito e o que eu quero da vida. Não dá para falar o que eu quero da vida antes de se conhecer, de entender o que você faz bem e de quebrar algumas crenças que a gente vai alimentando durante a vida, para manter o equilíbrio dinâmico, nunca extremo. É isso para engenharia, a gente já pensa naquela balança, 50% feliz, 50% triste, 50% em casa, 50% no trabalho. Não é assim que a vida é, né? Um equilíbrio dinâmico e essa junção de hard skills com people skills. Isso tudo é maravilhoso e dá desdobramentos infinitos aqui para nós. Agora, você falou de crença, vamos quebrar junto aqui uma que eu sinto que seja importantíssima, a gente já conversou muito sobre isso. Puxa vida, então tá bom, fui para um caminho do autodescobrimento, né? Tô aqui descobrindo e despertando
o meu lado favorável aqui, que eu posso aportar, que eu posso fazer, e eu tô tão alegre, tô tão sereno, tô tão confiante nesse novo caminho que eu tô fazendo, mas aí eu volto para o mundo dos negócios e vamos falar no deal making aqui. Então tá bom, deal making, para muita gente, fazer negócios, comprar e vender empresa, o mundo do M&A é aquela disputa, né? Aquela coisa de falar o seguinte, cara, peraí, eu vou colocar a régua num lugar, até onde é para mim, a partir de onde é para você. Eu sou o sell side, você é o buy side. Alguém vai ter que ganhar essa disputa, quase que uma luta de esgrima. Você fala, puxa, mas eu tô vindo aqui para aportar o meu melhor agora. O querer ser grande, o querer fazer grande, o querer produzir algo grandioso, é contraditório com isso de você ser feliz, de você aportar a tua virtude, de você ir para uma mesa e ter uma negociação indispensável para o negócio. Mas como é que é isso na prática? Porque às vezes a gente tende a pensar, ou muita gente tende a pensar assim, poxa, se eu ficar super bem, será que isso é compatível com o mundo dos negócios, mundo da Faria Lima, onde tudo é milimetricamente calculado para eu conservar a minha parte do valor? E a gente aqui está falando de criar valor. Sim. A gente está falando de fazer coisas que não aconteceram ainda, de estruturar um negócio que não aconteceu ainda. Então, Carol, eu queria que você me ajudasse a pregar um pouco disso também. Dá para ser grandioso, dá para ser ambicioso, positivamente falando, de querer fazer algo grande. Isso não é contraditório, Carol, para você? Como é que é isso? Conta para mim. Que pergunta profunda. Acho que eu nunca recebi essa pergunta num podcast. E ela tem um cerne tão importante de quebra de crença mesmo. Acho que você começou falando, vamos quebrar uma crença aqui. Então, você já até deu a resposta, né? Quebrar uma crença a gente pode ser grande. A gente pode querer ser grande. E eu falo mais. É impossível, depois que você passa por um processo de autoconhecimento e de conhecer os outros, você não querer ser grande. Quando a gente entra em empresas, vou revelar uma fórmula aqui que eu nunca tinha revelado em podcast nenhum. A gente bota ali, até com a brincadeira de engenharia, que sucesso é realização e o denominador sobre expectativa. Então, se você tem uma expectativa alta, você tem que realizar mais do que você... Aí, um dia me falaram, é só você ter uma expectativa quase zero. Na matemática, o zero, ele tende a infinito. Você não tem o zero no denominador. Ele não existe. Ele não existe. A partir da hora que você começa a se conhecer, é impossível você não ter uma expectativa sobre você, porque você entendeu seus talentos, você entendeu, e aquilo vai te dando vida, e você entendeu o seu propósito. Não tem problema nenhum em você querer ser grande. A minha pergunta é, você quer ser grande pra quê? E aí que tá o propósito por trás de querer ser grande. Eu quero ser grande, quanto mais grande eu for, eu vou empregar mais gente. Eu vou fazer melhor o meu trabalho. Eu vou devolver ao mundo. E aí eu te falo, pra mim, aquele estudo do Adam Grant, que fala quais são as pessoas de maiores sucessos na vida, e sucesso inclui financeiro, inclui business, mas inclui também uma satisfação pessoal de falar, eu me sinto bem. E aí ele pergunta lá e ele divide em 3 categorias. Os givers, os takers e os compensators, que é a compensação. Então, os givers, eu dou mais do que eu recebo. Os takers, eu tô sempre pensando no que eu vou ganhar. Então, eu tô querendo pegar. E o compensador, que eu dou e tô pensando em... E aí, a pergunta que ele faz é, qual vocês acham que tem maior sucesso? E quando a gente faz essa pesquisa e fala, as pessoas falam, o que tem maior sucesso ou é o taker, que tá pegando pra si, o querer ser grande porque eu quero tudo pra mim, que é isso que não pode. Não é não querer ser grande, é pegar tudo pra mim e ser tudo meu. A ganância. A ganância, e num deal, eu tá pensando exatamente nisso, o quanto o outro vai perder e o quanto eu vou ganhar. Não, é o quanto eu vou ganhar e o quanto o outro também pode ganhar. Porque no fundo, se eu tô vendendo algo ou se eu tô comprando algo, pode ter uma negociação, que é isso que você faz tão bem. De chegar no meio termo de tá tão bom pra comprar, mas tá tão bom pra vender. Isso é maravilhoso. Tem 2 empresas que se convergem, certo? Sim. E eu acho que o mais bonito disso é o resultado desse estudo que fala: as pessoas de menor sucesso são givers. E aí as pessoas aí falam, meu Deus, tá vendo como não vale a pena a doação? Mas as pessoas, o 1% de maior sucesso, também são givers. E aí você fala, como assim? As de menor sucesso são givers e as de maior sucesso são givers. As de menor sucesso são aqueles doadores que dão o que não tem.
que não se conheceram, que não se prepararam e que estão dando para ter autoaprovação, para ter algo para falar, olha como eu sou bom. E olha, eu tô dando até o que eu não tenho e passa necessidade até. Isso não é sucesso. Os givers que estão no 1% de maior sucesso são aqueles que eles transbordam. Eles foram grandes o suficiente para atingirem o seu potencial e para conseguirem entender os seus talentos e tendo tanto, eles devolvem. Olha que lindo, eles devolvem ao mundo. Então, quebrar a crença total. Pode ser grande, precisa ser grande, mas precisa querer devolver ao mundo os seus talentos e com isso você faz bem ao mundo. Você não está só em você, você está para o mundo. E vai abraçar e vai ser grande mesmo, porque se a gente é ser humano, cada um com essa imensidão que a gente tem, quero mais é que todo mundo seja grande. Nossa, isso realmente isso aqui é game changer na vida de qualquer pessoa. Não imaginava ouvir isso hoje aqui nesse podcast, que coisa maravilhosa. E eu sinto que tanto no aspecto do Mind Mentoring, se é que também coloca numa caixa coisas que não cabem só numa caixa, mas é um nome ali, Mind Mentoring e o Business Mentoring. A gente vem trabalhando bastante, né, cada um do seu jeito, mas com o mesmo público, donos de empresas, de mostrar aquilo que a gente estava conversando agora há pouco, né? Por que uma empresa existe? Qual é a razão de uma empresa existir, né? Então, quando a gente pensa no próprio nome, na razão social de uma empresa, para a sociedade, para que ela existe? Então, ela pode existir desde fabricar um bolinho que você coloca como acompanhamento de café e você pode dar como razão da existência da empresa, olha, isso aqui é para mim, para minha família e tudo mais. Então, qual é o tamanho do alcance da sua empresa? O alcance para ser suficiente para eu conseguir oferecer e ter de volta o suficiente para que eu consiga levar minha vida e suprir as minhas necessidades. Mas pode ser que tenha outro que fale, a razão social da minha empresa é que não pode ter um café sendo tomado em algum lugar aonde o meu braço alcança, que a pessoa não sinta o prazer que eu tenho para proporcionar para ele. E no fundo isso acaba sendo algo que a gente vem pregando por aí, por onde a gente vai, mostrando que a grandeza de uma empresa não pode estar limitada às necessidades do próprio dono. E aí, Carol, eu queria que você colocasse fruto da sua observação, quando você fala dos givers, eu achei ótimo essa diferenciação que você colocou, daqueles que estão lá entregando a sua virtude, estão no flow genuíno ali, entendendo que tem complementos e buscando os complementos e atraindo para uma entrega espetacular. Os outros, que são givers, mas que estão ali sabendo que estão doando e por um lado obtêm uma satisfação e por outro lado eles falam, puxa, mas a minha vida não vai para frente. E de certa forma tem takers que estão se dando melhor do que eu. Total. E aí a pessoa ela é giver, mas ela fala, mas eu sou um fracasso como giver. Ela olha para um taker e fala, será que eu não devo me transformar num taker ao invés de ser um giver? Será que eu sou bom demais? Dá para transformar essa pessoa, Carol? Como que uma pessoa dessa consegue reformular, na tua visão, essa visão de que, peraí, você é um giver, mas você deve ser um giver daquilo que você tem para dar. Como é que seria um trabalho com uma pessoa dessa? Porque ele tem o giver dentro. Mas como é que funciona isso, Carol? Ele tem o giver dentro, mas ele tem muitas crenças que limitam ele naquele layer do giver, que é, eu tô dando porque eu preciso dar, porque eu preciso ser aceito. Tudo, de novo, parte da intenção. Então, é partir do objetivo. E por isso que a gente vê várias pessoas se revoltando ou elas tendo comportamentos que falam assim, mas eu não esperava isso daquela pessoa. Ela tentou tanto de uma forma que ela condizia ou que ela achava que era certo, deu errado, fracassou, e aí ela vai para o outro extremo. E faz coisas que ela não faria antes, né? Qual que é o trabalho? De novo, uma conscientização do que essa pessoa ela faz bem, porque ela dando o que ela não tem, ela não tá partindo da base dela, não é um autoconhecimento, é como se eu já colhesse sem eu ter plantado. Imagina, então assim, primeiro eu preciso semear, eu preciso entender, então é uma volta um pouco de analisar o porquê que eu tô dando, e quando ela chega no ponto de porquê que ela tá dando, e entende o propósito que ela tá dando, ela vai entender que esse giver dela é uma parte de uma falta que te dá. É uma falta que a pessoa tem de algo que ela tá buscando na hora que ela dá.
O giver de sucesso, ele tá transbordando, então ele dá, é o que sobra, e você fala, mas que feio, porque se sobra tá tudo bem eu dar. Não é, eu plantei tanto, eu cultivei tanto, eu quero tanto me desenvolver, que eu tenho em abundância para devolver. E essa diferenciação é muito importante para o mundo, porque assim, por que as pessoas vendem, por que as pessoas compram? E se a gente ir para essa nuance tem muita gente querendo vender para se livrar. Sim ou não? Que a gente conversou, é isso mesmo. Muita. E aí a intenção tá errada. E tem muita gente não querendo vender porque a única coisa que ainda tem é uma coisa que não vai para frente. As duas são dois extremos errados. Então o que tá por trás mas calma. Por que você não quer vender ou por que você quer vender? E a hora que você descobre a razão social da venda, ou não só da empresa, mas da venda ou da compra, você entende se aquele deal vai dar certo ou não. Nossa, e isso é verdade, Carol. Isso eu posso afirmar para você. Você tem muita experiência, conta. Vivendo disso, isso é verdade. A motivação da venda ou da compra determina se realmente o algo que virá depois, né, é quase que uma fecundação, vamos dizer assim, né, que acontece ou não, dependendo da motivação que você coloca. Se você está querendo se livrar de alguma coisa, a chance de alguém pegar algo que você está expurgando e fazer daquilo uma grande coisa é bem menor. Ao mesmo tempo que você querer vender ou trazer alguém que pode apoiar e atomizar e acelerar o teu crescimento, você fala, poxa, eu no meu jardim, a terra não tem esses nutrientes todos, mas no seu, eu mudo daqui para lá e eu cresço e depois pode ficar para você. A hora que eu não for o melhor para estar à frente do negócio, a gente coloca uma pessoa ainda melhor, porque a pessoa jurídica é uma pessoa, que ela é composta por muitas pessoas físicas ali. Perfeito. De repente uma ideia consegue abarcar muita gente a mais. Deixa eu te fazer uma pergunta. Claro. Já teve situações onde você preparou, você viu alguma dessas situações de a empresa não estava preparada para ser vendida? Aí você, com o seu trabalho maravilhoso, você vai lá e prepara essa empresa, consegue trazer e tal, e a pessoa desistir da venda, porque ali já estava uma empresa muito... Porque o que faltava era isso, era uma estruturação e até uma volta. Já teve isso? Já teve isso acontece com muita frequência. Primeiro que quando um empresário chega e me procura, muitas vezes para vender o próprio negócio, ele fala o seguinte, puxa, acho que está na hora já, né? Já trabalhei bastante, é um negócio que pode ser útil na mão de terceiro, parece que vender uma empresa é vender um ativo igual vender um carro, vender um apartamento. Na mão do outro ele vai bem, só que a empresa, ela tem no cerne dela o gestor, o administrador da empresa, aquele que criou, o founder da empresa. E muitas vezes a pessoa não está preocupada em formar um sucessor para fazer a empresa cumprir a razão social de uma forma amplificada. Então o que eu percebo muito? Dificuldade de sucessão, o filho e o pai. O pai tem as verdades dele, o filho chega na nova geração, geração Y, geração Z, e fala, pai, você não entende nada do teu negócio, você não está no Instagram, você não tá nas redes, você não faz campanha, você não tem marketing. O pai fala, filho, eu montei isso aqui pagou teus estudos, pagou tudo para você e eu sempre fui procurado e vou continuar sendo. Então, esse choque já é difícil. Numa bola dividida, sem sucessão, normalmente o fundador fala, eu vou vender a empresa. Só que quem vai comprar não está recebendo meia dúzia de contratos, um espaço físico e uma equipe ali. Ele está recebendo um ser vivo ali. É uma pessoa jurídica. E uma pessoa vive. Então, essa intencionalidade na venda, muitas vezes aquele giver que tem essa noção de grandeza, ele fala, eu preciso passar o meu negócio para outro, mas o meu negócio é vivo, eu criei isso aqui. Eu sou o criador desse negócio. Então, ele na sua mão, eu vou acompanhar até você conseguir assimilar e fazer crescer. Essa motivação é irresistível para um comprador. Porque o comprador fala, não está passando o negócio para mim. Ele tá fazendo a vida fluir na minha mão a partir de agora. Isso é uma maravilha. Então, estou cansado, fiquei doente, não tenho sucessor, preciso sair. O que acontece? Quando a gente fala de valorização, isso deteriora o valor da empresa. Fala, bom, então tá bom. Se a vida, que é você, não vem junto, então vamos ver quanto que tem de máquina e quanto que tem de contrato aqui dentro. Eu vou te pagar isso. Agora, e quando a vida vai junto? Com o compromisso de fazer vida do lado de lá. Então, você vê que M&A não é só about numbers, como a gente falou.
E aí eu devolvo a pergunta para você. Essa pessoa que está acordando para esse tipo de realidade, que hoje é uma realidade, porque quem vai comprar uma empresa, a pessoa olha pro dono e muitas vezes ela fala, poxa, mas está querendo passar um negócio para mim. Agora, vem junto com esse espírito. Aí, respondendo a tua pergunta também, e já devolvendo para você. Tá bom, eu me conscientizei para isso e agora a minha empresa tá legal pra caramba. Eu tô adorando trabalhar numa empresa que eu tava querendo vender. Desisto da venda? Desiste da venda, mas não desiste de um movimento que pode vir a acontecer logo ali na frente. Eu sei que dá medo trazer essa consciência para a realidade, mas é algo que um movimento vai acontecer. Ou você vai passar sua empresa para o seu filho, ou você vai vender sua empresa, ou se a sua empresa depende só de você, você vai morrer na praia. E aí eu pergunto para você, tá bom, Carol, tô achando o máximo a conversa dessa dupla aqui, e tô vendo que dessa mistura pode ter coisa muito legal. Como é que eu me preparo para promover um desenvolvimento real em mim, nas People Skills? Existe uma metodologia que pode ser desenvolvida e que não é começo, meio e fim, porque a vida é só ida, né? A gente está sempre o diploma, né? se Que um dia você vai aperfeiçoando. acordar e vai falar, Tá. pronto, agora não tem. Eu começo. Quais são as etapas e quais são, afinal de contas, essas People Skills que você tanto fala? Muito boa a pergunta, novamente. A gente tem alguns cases, e eu queria só falar algo que você falou de pai e filho, né? O quanto é importante em empresas familiares não ser neste momento da transição que dê esse despertar. Porque geralmente acontece essa fricção na hora que o filho já acha que está preparado e que o pai não quer ainda largar, né? Então tem uma parte ali de será que existe um antes, né? Então uma coisa que eu falaria para não só para empresas familiares, mas é algo que a gente tem um case em especial, 8 anos preparando um filho para se tornar CEO, e muito bonito ver o que acontece quando a pessoa está preparada e quando tem o envolvimento dos diretores, o envolvimento do pai, que é a pessoa apoiando, e que quando a pessoa chega, ela chega preparada e ela tem um programa de transição. Ela não tem simplesmente agora é um novo CEO que tá lá. Então, a preocupação de também fazer com que as pessoas que são impactadas estejam presentes nessa transição também. Então, Coisa isso linda, né? lindo e muito eficiente e com um sucesso garantido. Porque Que no fundo, Carol, desculpa te cortar, mas é trazer para hoje uma tradição que já havia no passado. Quando você passa uma responsabilidade para alguém, não é largar nas costas de alguém alguma coisa, você forma a pessoa que se sente honrada por estar sendo formada para dar continuidade a um trabalho que a gente sabe que numa família demanda boa parte da energia do empresário, da família ali, entregue em prol de uma razão social. E aí quando o filho chega, pode ser, pô, mas vou herdar a cadeira do meu pai, me dá em dinheiro a minha parte, ou então o outro pode falar de honrar o pai por meio do próprio trabalho, se preparando para fazer ainda melhor. Não é isso? é isso, e por isso que a gente gosta de chamar de transição e não de sucessão. O cérebro nessa coisa, sucessão você vai suceder, mas o pai se sente descartado e o filho se sente com um poder maior do que ele deveria ter na hora que está sucedendo. Então a transição é um processo no meio do caminho, o que gera um equilíbrio dinâmico. E isso não serve só para quando a gente falar sobre empresas familiares. Eu acho que a gente está falando aqui de quando se preparar para unir, para vender, comprar, mas pensa nas dores de pessoas que querem mudar de carreira. A gente é de uma geração que ela trabalhava de uma outra forma. O que tem de pessoas em crise hoje, quando a gente fala nesse ambiente de trabalho, querendo mudar e falando, mas calma, eu escolhi a minha profissão com 17 anos, quando não tá nada tudo formado, e aí você tem que escolher o que você vai ser quando crescer, mas pior do que isso, eu tenho uma história de mais de 10 anos em um lugar. Como que simplesmente eu mudo, né? E aí o que eu te falo, o mais bonito é você entender que a sua experiência conta. E que quando eu conto sobre a minha história do banco, é tudo um storytelling, no fundo, mas conectando pontos para entender que a experiência conta. Então, o que você pode fazer com toda a trajetória, e quando a gente vai falar de compra e de venda de empresas, qual que é a bagagem que vem com o histórico e a bagagem que vem com quem quer comprar, com o histórico também de quem quer comprar, conectando os pontos. E quando a pessoa começa a descobrir
que a história dela tem poder e o que ela desenvolveu até ali tem poder, é o primeiro passo já para essa primeira transformação. E aí, começando a responder sobre people skills necessariamente, né? Porque eu acho que o método hoje, o que ele faz é tornar a pessoa protagonista mesmo, então sair desse vitimismo através das people skills, que nada mais são do que como você lida com você e com os outros. Sim. E nessa congruência entre o que você pensa e o que você sente para a neurociência. Quando você pensa que o primeiro passo é se conhecer, não tem como a gente não falar da people skills de autoconhecimento. Só que é me conhecer para poder conhecer os outros. Porque se você também fica no autoconhecimento, eu, aí você cria um ego. Tem que tomar cuidado. Ou reforça o que todos nós já temos. Por isso que people skills, e aí no autoconhecimento é uma junção, e eu gosto muito de um livro chamado Insight, que é uma junção entre a minha autoconsciência e a consciência que os outros têm sobre mim. É uma junção. Olha que coisa bonita, porque é sempre o que eu acho. Nunca confinado contigo. Nunca confinado. Então, autoconhecimento nesta proporção. Para depois eu ir para uma gestão emocional. Falei que é o pensar e o sentir. Se eu não entendo o que eu tô sentindo, e se eu não dou vazão, e eu adoro a frase que você já deve ter me ouvido falar várias vezes, quem não explode, implode. Tome cuidado com a falta de gestão emocional e achar que gestão emocional é segurar. Porque o que a gente está mais vendo aí são burnouts, depressão e ansiedade, crise do pânico, na tentativa de falar, eu não posso explodir para não me expor, eu seguro. E se eu seguro, eu implodo por dentro. E aí eu implodi por dentro, seu corpo já chegou num limite que você tem que parar. Aí você vai lá, Carol, então você tá falando aqui pra gente explodir? Não, eu tô falando pra você ter válvula de escape. Eu tô falando pra você perceber antes. E pra você ter esses touch points. Então, autoconhecimento, conversas, gestão emocional, a comunicação é uma people skills que a gente não pode negligenciar. A gente fala aqui parece que é falar, a língua de business, a língua do humano aqui. Não, é a mesma língua. Só que a gente precisa achar esse fio condutor que conduz para o mesmo lugar, que é isso que é o mais bonito. O lugar é um só. Os caminhos é que são diferentes, às vezes, para a gente atingir o que a gente quer. É uma filosofia que a gente acredita muito. Sim. Né? Então, a gente vive isso. A gente vive isso na Por prática. isso que a gente está aqui. Por isso que a gente está aqui. Então autoconhecimento, gestão emocional, comunicação e uma comunicação assertiva. Se você não está tendo uma comunicação assertiva, ou você está sendo passivo ou você está sendo agressivo. Adoro essa frase. Olha a profundidade dela. Se você não está sendo assertivo, ou você está sendo passivo ou agressivo. Para que depois você tenha uma organização. E esse aqui é importante, Braia, porque às vezes as pessoas falam, mas organização é hard skills. Não é. A organização estrutural, até de você organizar sua vida, ter uma rotina, ter disciplina, ter comprometimento, mas também ter organização do seu business. Quantas empresas você pega que não tem organização? Eu quero vender. Quanto fatura? Fatura bem. Mas me dá os números. Não tem. Muitas. Organização. Organização na prática. Organização de você ter clareza. Clareza é poder. Então, organização na veia. E aí tem algumas que a gente esbarra ali em empatia. E aí, quando a gente fala de empatia, eu sair de mim, né? Porque quando eu falo autoconhecimento, gestão emocional, comunicação, organização, parece que eu tô falando de mim. Mas quando eu falo de empatia, eu tô falando do outro. Então, é comunicar com o outro, é ter a empatia cognitiva de eu entender o outro, de eu me colocar no lugar do outro sem sentir o que o outro sente. Porque se eu sentir o que o outro sente, eu absorvi. E aí talvez eu não consiga ajudar, que é a empatia emocional. Para que eu chegue no último, que aí sim é um equilíbrio, é uma people skills que significa equilíbrio. Como é que você consegue isso? Com a people skills do momento. O profissional do futuro não vai ser o mais experiente, vai ser o mais flexível. Flexibilidade cognitiva. Não tem um caminho só. Não tem. E aí eu acho que a gente fecha, porque aí tudo tá permeando em produtividade, em toda a parte de gestão do seu tempo, em toda a parte de metacognição, de pensar sobre o que você pensa. Mas você tendo essas 5, todo o resto é recheio. Todo o resto é recheio. E tudo conversa diretamente e objetivamente com o que a gente coloca na caixinha das hard skills, do business mentoring. Porque o que dá? Como é que a gente divide business mentoring de mind mentoring se a gente está falando da mesma coisa? Mas, de certa forma, são temas diversos que a gente pode segregar, tratar, devolver para um cérebro conectado que, quando mexe numa caixa, mexe em todas as outras ao mesmo tempo. É isso.
É isso, eu acho que é mais uma parte assim, são especialistas de temas que fazem parte de um sistema complexo, que é o cérebro, mas que precisam ser tratados com a mesma importância. Então, a hora que você fala, tem um especialista que é um business mentor, a pessoa ela vai estar lá para te ajudar na visão, na estratégia, em botar os seus KPIs, em levantar os números, em traçar quais são os próximos passos. E tem uma pessoa especialista no mind mentoring, que é aquela pessoa que vai te ajudar o como que você se comporta, quais são as suas motivações, o que está por trás de fazer o que você faz, o que está por trás de contratar como você contrata, de quem são as pessoas que você precisa junto. Como é que você vive um sem o outro? Como manter a consistência num ambiente tão variável, volátil e diverso que a gente enfrenta todo dia, notícias, cenários, como manter essa consistência. E aí, eu sei da tua rotina, das tuas predileções, da prática esportiva, como que isso você consegue manter independente né? Então isso é tudo muito legal. E você hoje tem, além de todos os seus vídeos, todas as atuações que você faz, você tem mais um cartão de visita brilhante, que eu queria que você falasse um pouquinho, que é o teu livro, que você está me dando o privilégio de anunciar aqui em primeira mão. Eu ainda nem lancei, dia 7 de outubro. Aliás, não sei se esse episódio vai depois ou não, né? Mas dia 7 de outubro eu lanço oficialmente People Skills, uma vida de propósito. Conta essa trajetória, mas o mais bonito é essa trajetória de viagem de volta ao mundo depois de 12 anos de perspectiva. É o que acontece quando você toma uma decisão lá atrás e como é que isso reverbera. Conta toda a metodologia da Santé, então muita gente que falava, eu quero passar pelo método tal, aqui você vai poder passar pelo método, tem uma primeira parte que é a viagem, uma segunda parte que é a base da neurociência, então eu explico os fundamentos da neurociência por trás, não só do método, mas de comportamento humano, e fala um pouco da origem de People Skills, para acabar com o método. E aí eu dou de presente um teste que é exclusivo. Um teste que é exclusivo e tem uma devolutiva muito especial, toda baseada em neurociência, para dar esse gostinho dessa foto de como é que você está, para você ter estratégias para poder lidar com você mesmo e com os outros de uma forma melhor. Vou fazer uma dedicatória, esse é seu, mas tô muito feliz de estar aqui e falar sobre o livro, você sabe, e você faz parte dessa história, então agradecer e falar, é muito emocionante estar aqui falando desse livro com você. Olha, eu sinto a mesma coisa e me sinto privilegiado de estar recebendo você aqui. Que não seja a única vez, a gente tem muito a desdobrar dessa nossa conversa, tenho certeza que a própria audiência deve ficar se perguntando, puxa vida, essas partes conversam e conversam bem, e o deal making é justamente uma função útil hoje no mercado, uma habilidade que as pessoas podem desenvolver, podem ter, e que permitem conhecer pessoas incríveis assim, e ver conexões onde o olhar comum não vê. Então, o que eu queria pedir para você agora, nesse finalzinho, é contar para o nosso pessoal aqui o seguinte: vale a pena tudo isso? Vale a pena a gente buscar conexões onde o olhar comum tá... Bom, mas que perda de tempo. Por que você não se encaixa aqui nesse padrão? E a gente, tanto você quanto eu, tivemos os nossos pontos aí de mudança de rumo intencional da vida da gente. Eu queria que você colocasse para o nosso público aqui o seguinte: vale a pena, Carol? Vale a pena. Não, eu não gosto nem dessa expressão de vale a pena, porque parece que é penoso, né? É a vida. Tem muita gente que está sobrevivendo e tem poucas pessoas que estão vivendo. Passar por um processo desse é a parte de você conseguir juntar o seu hard skills, seu people skills e ter uma vida de propósito e de verdade. Então, não só vale, como é o único caminho que eu acredito que leva ao que a gente mais acredita de um propósito maior. Puxa, olha, super obrigado por você ter participado hoje aqui. Certamente todo mundo que teve a oportunidade de nos assistir devem ter suscitado grandes ideias, grandes possibilidades. Se a gente conseguiu, com esse nosso papo, abrir possibilidades para quem nos ouviu, a gente já vai ter alcançado o nosso objetivo de hoje, de mostrar que não tem nada dissociado, tá tudo junto. Esse Connecting the Dots vai se mostrando realmente maravilhoso e a gente vai vendo que realmente não tem nada por acaso, porque quem criou isso tudo não criou isso aqui por acaso. Carol, super obrigado. Estamos juntos. Muito obrigado
por quem nos assistiu. Façam comentários, tragam colocações. Eu não vou nem dizer coloquem dúvidas aqui, porque não tem dúvida. Coloquem suas considerações, assuntos que vocês queiram ouvir mais. A gente se encontra aqui mais vezes e vamos disseminar essa nossa arte que a gente tanto se dedica a aperfeiçoar cada dia. Obrigado, Carol. Obrigada, Brian.